Salve, salve, torcida tricolor! Hoje é dia de São Paulo, é a estreia do tricolor na Copa do Brasil, o jogo contra o Náutico, lá no Morumbi. Vamos fazer hoje então o nosso pré-jogo, vou trazer as informações sobre a partida, e nem preciso falar que hoje é um jogo pra gente vencer com tranquilidade, sem passar sufoco, contra o Náutico, que com todo respeito, tá na Série C, um time que tá numa fase ruim e tá na zona de rebaixamento. Então, obrigação a vitória e ganhar bem para não precisar passar sufoco na segunda partida. Então eu vou trazer informações da arbitragem, horários da partida, transmissão, histórico de confrontos, informação sobre Lucas e Arboleda, venda de ingressos e possíveis escalações para o jogo, tá bom? E vou dar as minhas opiniões sobre a partida, beleza? Então bora lá, deixe seu like e se inscreva. Muito bem, pessoal, hoje o São Paulo joga no Morumbi às 9h30 da noite contra o Náutico, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil e a estreia do nosso tricolor na competição. E é muito importante já sair com o pé direito nessa partida e já tentar decidir o resultado na nossa casa. É um jogo contra o time que está na Série C, né, galera? O Náutico, que já foi um time de Série A, mas hoje se encontra muito mal. Precisamos passar sem sofrer e com tranquilidade para o segundo jogo, para não correr riscos de sofrer no próximo jogo, que vai ser lá nos Aflitos, no estádio deles, que a torcida empurra, né? Então é importante a gente conseguir a vitória nessa partida. Bom, galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês a escala de arbitragem para essa partida, e é mais um árbitro que preocupa muito. Lembra no jogo contra o Santos, que foi o Wilton Pereira Sampaio que apitou nossa partida? Pasmem, agora é o irmão dele que vai apitar a nossa partida, que é tão ruim como ele. Dois folgados apitando, que quer encher o peito e aparecer muito na partida. Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, é o árbitro da partida. Os assistentes Leila Nayara Moreira de Cruz, Daniel Henrique da Silva Andrade, também do Distrito Federal. Quarto árbitro Mariana Nani Batalha, de São Paulo. E o VAR é o Elmo Alves Rezende Cunha. Elmo Alves Rezende Cunha, eu acho que eu já escutei o nome desse VAR em algumas partidas do Tricolor. Mas não me lembro se ele prejudicou aí o nosso time. Então, mais uma escala de arbitragem preocupante para a partida, com o Sávio Pereira Sampaio apitando. Esperamos que ele passe despercebido, mas a gente sabe que ele é igual o irmão dele, quer se aparecer muito, encher o peito e se mostrar que é um bonzão. Vamos esperar para que ele apite bem. Bom, galera, agora vamos comentar um pouco sobre o Lucas, né? Havia uma possibilidade do Lucas ser relacionado pela primeira vez, depois de 9 jogos que ele ficou afastado pela lesão. E o São Paulo preferiu poupar ele mais um jogo. E eu concordo nesse aspecto do São Paulo. Eu acho que não é um jogo para ele entrar contra o Náutico, porque o Náutico, time de Série C, a gente tem que vencer com qualquer time que a gente colocar em campo, né? Então o São Paulo não precisa do Lucas nessa partida e tem que resguardar ele para os próximos jogos que vão vir. Tem que tomar muito cuidado com ele agora, para que ele não tenha uma sobrecarga e se lesione de novo nessa volta dele aos gramados. Então eu acho que é o certo deixar ele fora dessa partida. E eu acredito que no próximo jogo contra o Fortaleza na sexta-feira, que também é no Morumbi, ele deve ganhar alguns minutinhos no segundo tempo, para aí sim na semana que vem contra o Alianza Lima, que é um jogo importante, podemos contar com ele pelo menos em um dos tempos, né? Então vamos esperar aí sair mais notícias do Lucas para essa semana. Quem sabe ele volta no próximo jogo contra o Fortaleza. Bom, agora sobre o Arboleda, galera. O que acontece com o Arboleda? O São Paulo tratava essa ausência do Arboleda falando que era uma sobrecarga muscular. Mas vamos lá, sobrecarga muscular, já perdendo 5 jogos, será que é só isso mesmo? Pra mim é algo mais grave e que eles não querem passar pra gente torcedor, né? Não sai nenhuma informação de lá de dentro, daquele DM Plus, e a gente não fica sabendo de quando tal jogador vai voltar a ser relacionado para os jogos, né? Tanto Arboleda, Pablo Maia, Oscar, cadê o Oscar que não volta? Então a situação do Arboleda, provavelmente, eu não quero ter certeza, mas provavelmente deve ser algo mais grave e eles não estão passando pra gente, porque já faz 5 jogos. E sobrecarga muscular, perder 5 jogos? Eu acho que não, né? Então deve ser outra coisa mais grave, né? Então vamos ver se sai alguma coisa nessa semana aí e se ele é relacionado pro próximo jogo. Bom, galera, agora rapidamente eu vou passar pra vocês o histórico de confrontos entre Náutico e São Paulo e Náutico, que não foram muitos na história. Vamos lá. E em todas as competições
foram 22 jogos, 4 vitórias do Náutico, 4 empates e 14 vitórias do São Paulo. Jogando na casa do Náutico foram 14 jogos, 4 vitórias do mandante, 2 empates e 8 vitórias do São Paulo. E jogando aqui no Morumbi, foram 8 jogos, 2 empates e 6 vitórias do São Paulo. Ou seja, o São Paulo nunca perdeu pro Náutico jogando no Morumbi. Não vamos perder essa marca, né, galera? É um jogo pra gente ganhar com tranquilidade. E o último jogo entre São Paulo e Náutico já faz um tempo. Foi no Brasileirão 2013, ano do último ano que o Náutico jogou a Série A. De lá pra cá, foi ladeira abaixo, né? E foi um 3-0 no Morumbi. Tá bom, galera? Esses daí é os históricos do jogo entre São Paulo e Náutico. O que vocês acham? Bom, galera, a parcial que saiu pela manhã sobre venda de ingressos é de 22 mil ingressos vendidos para a partida de hoje. Não é um jogo que tá com uma boa procura, né? É um jogo tarde, de terça-feira, 9h30 da noite, contra o Náutico, né? Então não é um jogo com tanta procura. Então a gente não vai ter uma casa muito cheia hoje. Talvez chegue lá próximo dos 30 mil, que é um público razoável, né? Mas mesmo assim a gente vai ter o apoio da torcida, como sempre, lá no Morumbi. E essas pessoas que forem lá tem que torcer e o time trazer uma vitória pra todos nós. Beleza, galera? Então agora vamos com as prováveis escalações de São Paulo e Náutico a partida de hoje. Ok, então, informações de escalação do Náutico. O técnico alvirrubro terá problemas para armar sua equipe. Isso porque perdeu 4 titulares com relação à partida do último sábado contra o CSA pela Série C. Entre eles o atacante Vinícius, principal contratação da temporada. Então, além de jogar contra o Náutico, que está na zona de rebaixamento, na Série C e com 4 desfalques, obrigação do São Paulo vencer, né? Com isso, a possibilidade de Hélio dos Anjos abrir mão do esquema com 3 zagueiros, ou com 3 atacantes, e apostar com um meio de campo mais povoado, no 4-4-2. Então a provável escalação deve ser Muriel. Caraca, o Muriel tá jogando no Náutico. Muriel, que é irmão do Alisson, jogou no Internacional também, né? Em alguns clubes aí grandes ele passou. Marcos Ítalo, Carlinhos, Ryan, Igor Fernandes, Auremir, Wanderson, Marco Antônio Batistucci, Patrick Alan, Kelvin. Nossa, galera, quem lembra do Kelvin? Kelvin que jogou no São Paulo, acho que lá em 2016. E Paulo Sérgio, os 2 atacantes. 4-4-2 vai estar escalado o Náutico provavelmente. Beleza, então vamos agora pro tricolor. Numa sequência longa de jogos, é possível que Zubeldia dê descanso a alguns jogadores como Alisson e Ferreira. Como estão suspensos na próxima rodada no Brasileirão, o lateral Enzo Dias e o volante Marcos Antônio devem ser titulares. Já Lucas Moura e Arboleda, que tinha a expectativa de voltar nessa terça, seguem ausentes. Então, o provável time, com 3 zagueiros jogando em casa contra o Náutico, não sei se é uma boa ideia não, hein? A provável escalação aqui tá: Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, Cedric fazendo ala, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves, Enzo Dias, Lucas Ferreira e André Silva. Cara, pra jogar em casa contra o Náutico, precisando vencer pra levar um bom resultado, eu acho que eu não colocaria 3 zagueiros não. Deixava ali Alan Franco e Juan, ou Alan Franco e Ferrarese. Mantém o Cedric como lateral e o Enzo na outra lateral. E aí coloca o Ferreirinha. Tira um dos zagueiros, coloca o Ferreirinha na ponta esquerda. Aí sim você pode poupar o Alisson, deixar o Bobadilha mesmo. Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira e André Silva. Eu faria isso. Linha de 4 com o Alan Franco, Juan ou Ferrarese, Enzo Dias e Cedric. Aí podia ser até o próprio Bobadilha para descansar o Alisson. Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves. E aí o Ferreirinha titular. Tira um zagueiro, põe o Ferreirinha. Lucas Ferreira na outra ponta e o André Silva no ataque. Eu faria isso. Jogando em casa, seria um time mais ofensivo para buscar o resultado. Mas vamos ver se o Zubeldia vai fazer isso mesmo. Mas é isso aí, galera. A provável escalação do São Paulo aí na tela. Deixa nos comentários o que você achou. Eu não iria nesse esquema com 3 zagueiros jogando em casa, precisando da vitória. Já dá pra ver que esse técnico continua sendo covarde. E em jogos que é pra propor mais do jogo e conseguir o resultado, ele vai jogar de novo mais retrancado
com 3 zagueiros, acho que não tem necessidade. Mas, apesar disso, eu aposto na vitória do São Paulo. Acredito que vai ser um jogo tranquilo. O adversário, tecnicamente, muito fraco, com desfalques. Então, eu acredito que o São Paulo vai vencer 3-0 pra gente ir tranquilo pro jogo de volta. E até podendo poupar na próxima partida, hein? Isso é muito importante pra sequência, né? Pra poupar no próximo jogo, depois de um bom resultado, para usar os seus titulares em jogos mais importantes. Brasileiro ou Libertadores, entendeu? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no pós-jogo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Deixa seu like, deixa seu comentário.